Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a você que vai estar assistindo esse vídeo depois. Que o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso guia e modelo, nos conduza, nos dê paz de espírito e que nós possamos entender essa mensagem tua, Senhor, do nosso espírito. Mensagem essa de imortalidade, de amparo e de amor. Porque cada um de nós, Senhor, apartados de Ti, cava a sua própria cova, Pai. Socorro em nome de Jesus Cristo, a gente te pede, Deus Supremo. Em nome do nosso governador espiritual, que desde o princípio do mundo Tu o empossaste nessa terra, Senhor, para nos conduzir, Pai, à evolução suprema. Socorro, Pai, para as nossas mazelas mental, para os nossos atavismos, Senhor. Nos ajude a entender, Pai amado, que só Tu, Senhor Jesus, és o caminho, a verdade e a vida. Socorre-nos, Pai, nessa boca grande que a gente tem, Senhor, de nunca estar contente com nada, de sempre estar reclamando, Senhor. Ajude-nos a entender que contigo nós temos uma riqueza inestimável, Pai. E ao mesmo tempo eu te peço, nos perdoa, Senhor, pois a nossa imperfeição é monstruosa. Jesus, ampare a nossa casa espiritual, Senhor. Nos ajude, Senhor Jesus. Que as pessoas entendam que isso aqui é uma célula que o Senhor tem o intuito de criar para auxiliar e ajudar, Senhor, os espíritos a evoluir. Que eles entendam que eles têm que estudar para as tuas obras, que eles tenham que fazer esforço no íntimo, Pai, para atingir essa iluminação. Que Tu possas, Senhor, cada vez mais enviar os nossos mentores espirituais para nos acudir, Senhor, pois a época que vivemos, Senhor, é de escuridão. Que tudo seja feito, Pai, segundo a Tua vontade e o nosso merecimento. Ampare, Senhor, aquela minha tia que agora está acamada. Ampare, Senhor, o nosso Senado Federal, a nossa Câmara de Deputados, que é uma tristeza aquilo lá, Senhor. As trevas se sentaram lá e não querem mais sair, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude nesse sentido, Senhor. Pai nosso que Tu estás no céu, santificado, meu Pai, seja o Teu nome. Seja feita, meu Pai, a Tua vontade aqui nesta terra, como ela é feita, Senhor, aí nos céus. O pão para este dia Tu nos dás hoje, Senhor, mas perdão e nos perdoe, não nos deixe cair nas nossas tentações, Pai. Livra-nos de praticar o mal e perdão e nos perdoa à medida que nós vamos perdoando a quem nos tem ofendido, Pai. Com essa oração, Senhor Jesus, e com o Teu amparo, damos por aberto o trabalho doutrinário da noite. Amém. Vamos ler? Não vai não? Então vamos embora. Depois eu fecho. Sim, Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo nos ampare mais uma vez, porque mesmo quem não entende, sem Ele, não podemos andar, não podemos caminhar, não podemos pensar, não podemos fazer nada. Pena que você não entendeu isso ainda. Né? Sem Ele não temos alimento, sem Ele não temos saúde, sem Ele não temos paz, sem Ele estamos um barco à deriva nesse oceano da humanidade. Diante disso, o salmista, na tal da Bíblia Sagrada, escreveu assim, ó, Salmo 1, versículo 1, 2 e 3. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos maus, não pisa no caminho dos pecadores, nem se senta com o grupo dos zombadores, mas seu prazer está na lei de Deus. E ele lê a sua lei em voz baixa de lê. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes de água, uma árvore que dá fruto na sua estação, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer
será bem-sucedido. O salmista introduziu o livro de Salmo assim: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos maus. Como é o conselho dos maus segundo Jesus Cristo, nosso Senhor, na terra? Qual é? Os 10 mandamentos nos dão um espelho. Só que, eu não consigo para mim, só que tudo aquilo ali está envolvido, se a gente for deficiente nisso, em ganância, avarento, maledicente, maledicente. Porque a gente sabe que se a gente matar, a gente vai preso, né? Mesmo matando, mesmo sabendo que vai pegar a cadeia, vai. É força de homicídio que é por aí. Então a lei de Deus, a lei de Jesus Cristo é o oposto do materialismo. Tudo isso aqui se enquadra no materialismo. O materialista nato. Porque se o religioso faz isso aqui, ele é um religioso doente. O médium que faz isso aqui é um médium doente. Está doente. Não entendeu isso aqui do salmista. E diferente da bênção, que feliz é o homem. O capítulo 4 nos diz sobre quem é materialista no sentido de mal. Porque tem materialista que é materialista por opção, por olhar o religioso um problemão. E de fato é. O religioso é um capenga. Em sentido de simplificar as coisas do Senhor. Não é verdade em dizer para você que você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que ser tolerante, tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele vai lá e cria um monte de regra estúpida que não leva a nada e a lugar nenhum. Que tem que usar roupa, que tem que guardar isso, que tem que ir um dia, e não come, e não faz aquilo, e não faz aquilo outro. Isso é o religioso. Vamos embora. Os maus não são assim. São como a palha que o vento leva. É por isso que os maus não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Pois Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos maus deixará de existir. Como que a gente ainda não vê isso aplicado na terra? Porque enquanto houver no mundo espíritos imperfeitos, que é o nosso caso, o sofrimento anda de mão dada. Porque o nosso objetivo na terra não é coletivo. Isso aqui é uma coisa que, enquanto a gente não entender isso, que a gente tem que viver para a coletividade. Enquanto eu não entender que o amor, ele é recíproco e ele é coletivo, não haverá sossego para os encarnados e para os espíritos desencarnados hoje na Terra. Nessa Terra. Por quê? Porque tu só vai pensar no teu nariz não tem Bíblia, eu só vou pensar no meu nariz não tem Bíblia. Vocês estão entendendo? É assim como acontece na Terra ou não é? Numa terra de egoísmo, por isso que o trabalho dos espíritos, no livro dos espíritos, tem um capítulo só falando sobre isso. Sobre a destruição de uma das maiores chagas da humanidade, o egoísmo. Que eu faço tudo para mim, pensando em mim, que se dane o próximo. Então imagina assim, tu também pensando assim, ela também pensando assim, que de fato é. Tu também, todo mundo, cada um quer fazer o seu ladinho. Eis o mundo do amor. Não é verdade? É a verdade nua e crua. Aí vem o religioso ou o espírita mal instruído dizer que era o demônio que fizeram feitiçaria. Vocês já entenderam como é que é? Fizeram feitiçaria, mas não. Cada um pensando no seu
Isso aqui ainda é uma utopia no mundo que eu estou falando, tá, gente? Isso é uma utopia. Mas se nós não começarmos o trabalho no pequeno grão, aonde que a gente vê essa utopia aqui? É local de trabalho, quando se tem bastante gente trabalhando junto, um querendo devorar o outro. É ou não é? Cada um pensando no seu emprego, seu carro, seu dinheiro, como se mais ninguém tivesse conta para pagar, né? Como se mais ninguém tivesse que se alimentar. As brigas dentro do centro espírita por cargo. Aonde existe isso, Cristo não está ali. Você é um médium, um guia cego. E o presidente do centro que deixa isso acontecer é um guia cego. É daqui de dentro tem que mostrar um exemplo que as coisas têm que ser coletivas. Vocês viram a introdução do livro de Salmo? Meu Deus, que lindo, mas como que eu aplico isso? Feliz é o homem, nós, mulher, homem, né? Espécie, gênero. Mas seu prazer, ele lê a sua lei em voz baixa. Lê. Ler. Não tem como a gente adquirir conhecimento sem ler. E a doutrina está pronta. Eu nunca vi uma época de tanto vidente na televisão, na internet. São tudo guia cego. Que as espiritualidades mesmo dizem, pediu para não acreditar em nada disso. Nós temos que tomar cuidado com esse espiritismo, não tem nada a ver com isso, gente. É dado ao homem, pergunta do livro dos Espíritos, saber o seu futuro? Resposta dos imortais. Se o homem soubesse do seu futuro, ignoraria o presente, não é verdade? Porque tal coisa está fadada a acontecer, então nós não iríamos fazer mais nada, né? É sábio isso. Então a gente vai entendendo, mas como é que as balizas do espiritismo foram em cima de por causa da ignorância do povo? Moisés proibiu isso. Está lá na Bíblia, tá, gente? Foi proibido, não. Quem consultar médium espírita e adivinho é digno de morte. Por quê? Só que se consultavam é porque existia essa possibilidade de falar com seres do outro lado, não é verdade? Isso é fato. Agora tem que entender o porquê. Leia a lei de Deus. Só ler, tem que ler. Tem que estudar. Você em casa tem que estudar. Livro dos Espíritos. Nos dá uma noção clara, assim, ó, que é pergunta e resposta. 1019 perguntas. A última pergunta. Vocês querem ver? 1018 perguntas, pessoal. Eu errei por uma. Dá zero para ele, que burro, né? Jamais o reino do bem poderá ter lugar na terra? Por que Jesus Cristo ainda não triunfou? Não triunfou ainda. Ele já triunfou pelo fato de superar esse mundo enquanto encarnado. Mas o seu evangelho ainda não triunfou na terra. Por isso é que Allan Kardec fez essa pergunta, 1018. Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? Que é o bem. O bem começa a se pensar no coletivo. Ou se eu destruir uma nascente de água para construir um prédio, um monte de gente vai ficar sem água. Mas isso não é verdade no nosso, não é utopia. Não é? Ou se eu fizer tal coisa, vai dar tal erosão. Se nós poluir, olha aí que nós estamos tendo tornado e tufão. É isso, gente. Porque isso é plantado já de anos, já, não é de agora. Né? Aí não se pensa no coletivo, jamais o reino do bem poderá ter lugar na terra? Como é que o reino do bem vai estar na terra se tu é uma pessoa que não sabe perdoar, amar, ter empatia, não floresceu, não foi feito o trabalho ainda na gente de desabrochar os frutos do Espírito? Não tem como, gente.
Aí vai ser reino de boi, de vaca, de cabrito. É um reino animalesco que a gente tem aqui. Vocês estão entendendo, não? É um animalesco. Cada um pensa só no seu. Na selva não é assim? Os animais, cada um não pensam só em si. Qual é a diferença de nós para os animais? Só que a gente anda em pé e raciocina. Mas os nossos hábitos são os mesmos hábitos que do animalzinho. De um canário que pensa só em si, de um cachorrinho, de um pelicano. É só vocês verem os animais. Porque a gente é muito próximo dos animais. Nosso espírito é muito próximo da animalidade. É por isso. Vocês estão entendendo o que é evolução? Isso é evolução. Nós estamos agora, de Cristo para cá, nós entramos na era do Espírito. Mas o que esse homem quer dizer com isso? É entender que nós temos que amar, que a guerra não adianta nada. Mas enquanto estivermos no mundo cheio de treva, é obrigado a haver guerra. É obrigado, não é verdade? 1018, fecha o livro dos Espíritos. Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra. O bem reinará sobre a terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, tanto nós como os desencarnados, os bens vencerem sobre os maus. Então, farão nela reinar o amor e a justiça. Isso aqui não é utopia. Isso aqui é utopia. Por enquanto, mas isso aqui não é. Vocês viram que de uns anos para cá está efervescente a iniquidade? O que é iniquidade? Eu sei que todo mundo sabe que vai morrer. Todo mundo sabe que não leva a nada do mundo, mas o materialismo aumentou assim, né? Isso é iniquidade. Eu aumento, mesmo sabendo que aquilo não vai me levar a nada nem a lugar nenhum, mas a gente continua atrás daquilo. Nem que eu tenha que trapacear, mentir, roubar, seja lá o que for o nome que quiser dar. Não tem como no mundo ainda existir o reino do amor e da justiça. Isso é espiritismo puro. Isso é o mundo espiritual superior que começou com o ser que nos ensinou o Pai Nosso, que ele é o governador do mundo. Olha, vocês querem ter amor e paz? Queremos. Então vocês vão ter que fazer o que eu estou dizendo. Senão vocês nunca vão ter. E não é verdade? 2.500 anos que esse ser, né, nosso patrono, Salvador, a nossa luz, a nossa estrela, esteve aqui e disse para nós o que a gente tem que fazer. E a gente não faz. Por que será? Porque nós somos o quê? Teimosos. Egoísta demais, ególatra demais. Nós somos. Aí o que ele faz? Como? E isso, enquanto a gente não entender que ele é o ser, ele é portador de um patrimônio que ninguém tira dele, que é o tempo, e nós também. Então, para ele, se nós não nos melhorarmos em 1.000 anos, 2.000, 3.000, 5.000, nem que leve 200.000, 1 bilhão de anos, mas a gente vai evoluir. Só que daí sofre mais, né? A transformação da humanidade foi predita e atinge esse momento que apressa todos os homens que ajudam o progresso. Ora, que progresso que nós tivemos da época de Allan Kardec para cá? Alguém se arrisca em dizer? Que progresso que nós tivemos? Alguém se arrisca? Não? Isso faz 200 e alguns anos. Ele não tinha na época dele. Olha só o progresso grande. Nós temos um progresso grande. Não tinha assim internet. Não
tinha celular. Senhora? Não tinha celular naquela época. Não tinha celular. Exatamente. Alguém mais? Não tínhamos anestesia. O que mais? O que mais? Progresso. Nós tivemos progresso material, gente. Nós não tínhamos arma nuclear. Vocês veem que é só... Aí começou a haver uma decrescência para aquilo que é de destruição em massa. Arma nuclear, navio isso, navio aquilo, foi isso. E o material, e o sofrimento, tivemos conforto, foram criados novas... Avião, tudo que não tinha nessa época. O que, meu? Não tinha avião na época do Avião, ó. Encurtou, né? Rápido os lugares. E tinha telégrafo. É diferente, tá? Tinha outros meios de fazer isso. Mas nós progresso material. Roupa, medicina. Coisa nada que foi levantar. Mas o progresso moral, Nada. continuamos a mesma coisa. Raro, às vezes por isso. Por quê? Porque não lê a lei de Deus e medita no coração. Você medita sobre a lei de Deus? Meditar, oh meu Deus, olha que dia. Como pode tu amar a gente tanto assim, né? Onde está a estrela de Deus? Na natureza. Né? Mas como se abre isso? Esse conhecimento do Senhor na natureza, né? Esse é o mistério. E agora? Se lê. Prestar atenção também. Jamais, não. Enquanto houver espírito egoísta na terra, o sofrimento andará de montada. Lembram-se da palestra que eu dei semana passada sobre ser pobre de espírito para com o Criador? No mundo está cheio de pobre, mas não pobre de espírito. Porque pobreza material não quer dizer ser humilde para com Cristo. Não existe mentira. E isso é outra falácia. Não existe isso aí. Então, o nosso trabalho, enquanto encarnado, e quem é médium, é abrir isso para o povo. O amor, humildade, trabalho e deixar de si para o Evangelho. Florescer dentro de nós. Eis o maior trabalho. Esse é o trabalho. A começar por dentro do nosso lar. Meu Deus, como as famílias estão se destruindo. Quem parou para meditar nisso? Por que as famílias estão tão desunidas assim? Quem parou para meditar? Todo mundo sabe. Se perguntar para 200... é um bocado de espírito diferente, mas... Na hora de praticar, todo mundo sabe que são espíritos diferentes. Todos nós sabemos que nós vamos morrer. A gente só vai enterrado, certinho lá na urna, porque alguém veste a gente. Mas o materialismo é uma desgraça. É ou não é? Todo mundo sabe. Entre o saber e o praticar, há um abismo enorme. Nós que somos praticantes e ex-praticantes de arte marcial, como é que eleva a perfeição? A prática, não é verdade? A prática. Sem praticar as coisas. É ou não é? Treinador. Treinando. É a mesma coisa o espírito. Quantos anos leva às vezes para a gente pegar uma faixa preta? Depende, 10, 15, 20, vai depender do progresso, não é verdade? O mundo espiritual, com nós, é a mesma coisa. A gente vai aprendendo isso, passa para outro estágio e vai sendo provado aqui, a gente vai sendo lapidado aqui e vai apanhando lá, não é verdade? Vai apanhando lá, aí tu aprende mais coisa do espírito, aí Deus bota alguém no teu caminho que já tem uma bagagem boa para te aprender com aquela pessoa. Vocês estão entendendo? Deus nunca nos desampara, nunca. Esse é o progresso, aí tu vai ganhar uma faixinha. Mas nós que não aceitamos. Não, a gente tem música, uma mula. Não, é um termo pejorativo, mas a mula é um animal inteligentíssimo, né? Não é verdade?
a nossa teimosia com o mundo espiritual, que Deus o tempo todo diz assim, não faz isso, meu irmão. Por meio de alguém, por meio de livro, sei lá, mas a gente é de birra. Vai apanhar cavalo. Aí a gente começa a aprendeu a perdoar. Fez um progresso. Só que tu aprendeu a perdoar para fixar, o mundo espiritual manda um monte de desafeto para teu caminho. Vocês estão entendendo? Desafio também. Para desafiar. Vamos ver se fixou. Não sabe ser tolerante? Começa a vir um monte de gente intolerante no teu caminho. Assim, aí vai passando progresso por progresso. Aprendeu a amar numa encarnação, pô, tá na outra, fixou. Aí vai aprender outra coisa. Por isso que a reencarnação, por isso, se não é disso, dessa forma, a gente não atinge perfeição nenhuma. Uma encarnação não basta nunca. Deus. Nunca basta. E isso começa dentro do quê? Do berço familiar. Não é longe, eu me dou bem com os outros, mas com a família, coisa, mas é que a família tu tens que tentar se dar bem feliz, perdoar. Não precisa tu estar lá dentro, mas perdoa. Aí eu vou no centro espírita, eu não entendo por que a minha filha está desse jeito. Aí um médium desavisado, que pega o obsessor da pessoa, fizeram trabalho para ti, mas não é mentira. Mentira, tá sofrendo porque não sabe amar, não sabe perdoar, não sabe ser tolerante, com a mente cheia de coisa que não deve. Aí toda a negatividade vem tudo, porque a nossa mente é um rádio, transmite e traz de volta. Transmite e traz de volta. E vocês entendem isso? Gente, isso é espiritismo na prática. Na prática. Aí a gente tem visto sair por aí. É evidente do amor, é evidente não sei do que. Faço isso, mas faz nada. Faz nada, isso é tudo mentira, faz nada, mentira. Tudo mentira. Mentira, existe isso aí, cara. O trabalho está dentro, não é fora, é dentro de mim. Olha, faça para dentro. Por isso que eu vou ler o Evangelho do Senhor, lê e medita. Me perdoa, Senhor. Então vamos fazer o trabalho, vamos lá, vamos começar. O centro espírita serve para isso. Para limpar a mente, para você entender o quanto nós somos uma tragédia anunciada. É verdade. Pronto, simples assim. A harmonia dentro do teu lar. Quem é o cabeça dentro do lar de quem é casado? É o homem, segundo a lei de Deus. E por que hoje em dia não está dando mais certo isso aí? Porque está se passando por cima da lei de Deus. Quando o próprio Cristo disse, aquilo que Deus uniu, que não separe o homem. Por quê? Porque vai colher tempestade feia. O mundo espiritual superior, ele é constituído de hierarquia. Vocês conhecem a palavra hierarquia? Hierarquia. Vocês conhecem isso, a palavrinha, não? Hierarquia. Conhece? Hierarquia, a palavra hierarquia. Quem é que tira o Cristo do lugar dele? Só Deus. Por quê? Porque foi colocado lá porque ele mereceu. Teve mérito, mesma coisa conosco. Então, na humanidade, enquanto a gente conhece a humanidade para ser uma coisa estruturada, a primeira célula da civilização se chama família. E uma família é constituída de quê? Marido e mulher. Isso vai um pouco além, porque hoje nós temos os casais homossexuais, que é supernatural. Supernatural. Vamos deixar esse povo em paz, que está tudo certo na lei de Deus. Está tudo certo perante a gente conhece o lado espiritual e entende perfeitamente. Não tem problema em nada. Deus faz tudo perfeito. Só que o nosso olhar maligno, cheio de preconceito, é que cria problemática. Eu não gosto de macaco, eu tenho que matar o macaco. Eu não gosto de cachorro, eu tenho que matar o cachorro. Eu não gosto de elefante, tem que matar os elefantes todos. É assim que funciona, na verdade. O ser humano, enquanto é medíocre e egoísta, esse é o negócio. Então, voltando aqui para o nosso raciocínio. Hierarquia.
hierarquia. A pior coisa que a gente faz é mexer em hierarquia constituída pelo Criador Supremo do Universo. A pior coisa que a gente faz. Qual é uma das hierarquias que mais as trevas têm mexido ultimamente para desencadear problemaços enormes na nossa humanidade? E é uma faculdade que só a mulher tem. Qual é? Abortar. Não é verdade? Imaginemos, é uma hierarquia que só um patrimônio que na humanidade só a mulher tem. Vocês imaginam como é que vai dar o processo de reencarnação se não é assim? Tirando essa hierarquia que pertence a mulher. Estava até em votações, acho que um mundo superior, um mundo já entendendo de lei divina, isso iria acontecer. Isso nunca se iria questionar uma coisa dessa. Esse é o processo natural ótimo, perfeito. Qual é a outra hierarquia? Ler a lei de Deus e meditar no dia a dia. Isso, gente. O ser humano, o espírito encarnado, está botando os pés pelas mãos e querendo dar uma de Deus. Querendo tirar toda a constituição das coisas e fazer coisa que não deve. Vai colher tempestade, infeliz. Pois não chora. Porque o que tu estás plantando hoje, que tu acha certo, vai voltar para o mundo espiritual e tu vai voltar para o reino que tu plantou. Vocês estão entendendo como é que é? Lembra daquilo? Tu plantou, tu vai colher, mas o infeliz morreu sem colher. Não, ele desencarnou sem morrer, sem colher. Mas vai voltar. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como é que funciona? Olha o quanto a gente tem que ler e meditar na lei de Deus. Ao meditar na lei de Deus, eu vou perder tempo, eu tenho que ganhar muito dinheiro. O materialismo, isso é uma chaga da humanidade. É uma chaga perniciosa. Porque a gente torna nós cegos de espírito. Eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar para ganhar dinheiro, gente, pelo amor, não confundam. Não vão pensar coisa que não deve. Eu não estou falando isso. Não é verdade? O que eu estou dizendo é que a gente tem que tirar tempo, e tempo precioso para evoluir nosso espírito. Eu trabalhar é uma lei. Estão dizendo que trabalhar é uma condenação. Vocês estão vendo? Estão botando os pés pela mão. Nós estamos aqui hoje. Tem gente trabalhando para poder produzir energia. É verdade. Se nós temos água aqui, tem gente lá trabalhando para purificar. Se nós temos gasolina depois, é porque tem gente trabalhando. Final de semana deu problema, daí vai, vou para o médico. Quando tiver médico trabalhando, aí como é que faz? É uma cadeia, é a ordem natural das coisas. Imagina um mundo onde ninguém trabalha, ninguém faz nada. Isso, meu Deus do céu, a anarquia que não vai ser isso. É igual uma selva, daí sobreviverá o maior, né? O mais forte, né? Aquele que sabe matar mais, aquele que sabe tem mais força. Tem um lugar que já está acontecendo. Não é? Então, meditar na lei de Deus, família, e você que vai estar em casa, é isso. Progresso moral é isso. Não é receber espírito infeliz. Não. Não é ver espírito. Eu sou espírita porque eu vejo. Não, tu é espírita mesmo assim. Só não entendesse ainda. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos, não somos espíritos. Simples. Aí eu começo a criar coisas, né? Para me achegar a Deus. Sendo que Deus já está aqui, cria coisas. Eu começo a criar ornamento. Tudo, coisa para burlar esse processo que eu estou falando aqui. Deus está para vir. Que Deus está para vir, que não sei o quê. Aquela asneirada toda que estão esperando espírito superior com asa. Você vai ver o quê? Não, né? Essa asneirada toda. Como o ser humano, espírito enganado, faz lambança. E é a simplicidade. A simplicidade com o Criador. Simplicidade. É só vocês olhar o Cristo. O Cristo de Deus. Nunca na terra
pisou um ser mais rico do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca. Nunca. E não sei até quando para pisar outro assim. Nunca. E andava lá. Por quê? Ele já venceu essa com materialismo, venceu com louvor. Basta a gente olhar para ele. Ele não é o nosso guia e modelo da humanidade, não é? Livro dos Espíritos, questão 625. Não é a Nena, não é o Michel, não é o Bispo Macedo, não é a Márcia Fernandes, né? Não é ninguém com o nome aí que se conhece. Livro dos Espíritos, questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Mas como é que eu vou entender a vida do Cristo se eu não leio e medito? Como é que eu vou entender isso aí? Se eu não leio e medito na vida do Cristo? Eu já não sei nem meditar. Se eu não sei nem quem sou eu? O primeiro passo. Por isso é que você está vindo no Senhor, quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? É o primeiro passo. Olha que sabedoria profunda. E se você buscar isso e cavar, Ele vai te dizer. Ele vai te dizer. Não há nada que a gente pergunte para o Criador que não venha a resposta. Ele pode nos deixar cozinhando um pouquinho, mas vem. Não é verdade, meu amor? Nós somos prova viva disso aqui, ó. Às vezes vem, mas a gente não sabe explicar mais todos, né? Não, de boa, ó. Vê de Jesus. É a resposta do mundo espiritual. Mas daí no mundo, o Cristo falou: tomai cuidado, porque nos últimos dias, a linguagem do Evangelho moderno, mas não foi isso que está escrito lá no original. Muitos virão à base do meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Eu saio, eu curo, eu saio. É isso aí que ele disse, e não é verdade. Não é? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje eu vi numa reportagem que fizeram uma cirurgia no Senhor e o mal de Parkinson conseguiu parar o seu progresso. Pergunto para vocês, se é o espírito que tem deficiência, como é que a medicina conseguiu parar fazendo coisa na matéria? Isso é intrigante, né? É intrigante ou não é? É intrigante para quem não lê e não medita na lei de Deus. Por quê? Ai, Jesus, leiam, está pronto. Estudem, está pronto. Evangelho, Jesus, Senhor. Socorro, Pai, eu preciso tanto de Ti para saber, primeiramente, quem sou eu, né? Me ajude a entender isso. Vocês vão ver, prestem atenção no que eu estou falando para vocês. Eu não sou vidente, eu não sou profeta, eu não sou nada. O Senhor Jesus, quando posso, usa a gente. Eu não sou nada. Agradeço a Ele por eu ser um mensageiro dele. De vez em quando ele me espreme, igual um suco de uva, mas tá bom. Obrigado, Senhor. Porque, né? Vocês vão ver daqui para frente cura disso, cura daquilo outro, cura daquilo outro. Por quê? Por quê? Vocês vão ver, a medicina da Terra vai achar cura para tudo. Por quê? Temos o dom de cura. Não. Acho que salva, né, Michel? Mas não é esse o objetivo. Não é esse. Por quê? Porque o Espiritismo diz que todo mundo tem que sofrer? Não é verdade. Não é verdade. O Espiritismo diz que todos nós fomos criados para ser felizes e gozar do máximo de felicidade quando a gente comporta nesse planeta. Mas só que a gente não dança conforme a música. A gente tá rolando tango, a gente vai dançar um rock and roll.
oportunidade, mas eu não posso. Porque nós estamos numa época onde o Espírito vai preponderar. Na Terra só está reencarnando seres espirituais que não são endividados. Mas, como a gente herda ainda a genética da matéria imperfeita, aí as imperfeições, mas aí se acha as curas, tu entende? Vocês entenderam agora o que eu falei? Por isso que as curas vão começar a vir, porque os espíritos não vêm mais sentenciados. Vocês estão entendendo? Existe uma leva na Terra ainda. Mas aí já está. Para se tornar, ó. Livro, de novo. Vai demorar ainda. Questão 118. O bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Como é que acontece isso? Tirando aqueles que são teimosos, igual a mula, e encarnando seres que já entenderam um pouco mais. Vocês conseguem entender isso? Simples assim. Mas como a nossa matéria ainda é muito imperfeita, aí acontece de perdurar as doenças, aí não tem que ter as curas. E vai ter muita cura para muita coisa. É por isso que diz que a cura da gente vem de nós com Deus. Exatamente. Vocês conseguem entender, gente? O Espiritismo faz milagre, nunca fez, nunca vai fazer. Nunca fez e nunca vai fazer. A Bíblia faz milagre? Não. Se tu não aplicar o que está aqui dentro, nada faz milagre, né? Agora se tu aplicar, faz um milagre enorme. Um milagre não. Não rouba. Eu vou lá, roubo, eu vou trair. Sentença. Não faz falcatrua nas coisas. Eu vou lá, faço falcatrua. O que eu vou colher? Na hora não vem, mas depois é que vem. Não, ó, não faz isso. Não por quê? Porque a lei de Deus é assim, é amor. Deus é amor. É amor assim, ó, ao extremo. Ao extremo. Não existe vingança com Deus. Deus não se vinga de nós em nada. A gente só planta aquilo que... Só colhe aquilo que planta. Só. É perfeita a lei divina. Perfeito. Certo, gente? Que Deus abençoe a todos nós. Não fecha, porque eu vou... Não vou fechar, eu só vou... Que Deus abençoe a todos nós. Que o Senhor Jesus Cristo seja por nós. Ele é por nós. Só que a gente tem que ser merecedor, né, dessa bênção. Mas ele já morreu por mim. Mas se ele já morreu por mim, por que eu sofro ainda? É simples assim, gente. Vais querer fazer as orações com ele aberto ali? Vai fechar? Então vai. Era isso. Vamos fechar a nossa casa. Agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu. Nós chegar até aqui para escutar a doutrina que Ele nos ensinou. O importante é nós saber se perdoar. O importante é nós saber lidar com a nossa mente, nos tirar todas as negatividades do subconsciente e escutar as coisas boas que nós sempre temos. Exatamente. Não ir atrás das coisas ruins que vem na nossa mente para nos prejudicar. Agradecer a Deus pelo dia que nos dá, tanto na chuva como no sol, como no tempo ruim, no tempo bom. Agradece que todos nós precisamos disso. Agradecer por a gente encontrar uma pessoa que a gente quer bem, sendo um amigo do lado da gente, sabendo entender e compreender a amizade. Vamos começar a fazer a oração, pedir proteção àqueles que não puderam vir na casa de Deus. Senhor Deus, eu vou te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que tu me deu para chegar até aqui para falar no teu amor. Perdão, Senhor, e perdoa as nossas imperfeições. Dá-nos força e luz para nós poder compreender e entender o que nós fizemos nessa terra, o porquê nosso sofrimento, porquê as nossas dúvidas contigo, Senhor. Ajude a ler para poder abrir um pouco a mente da gente.
que tudo tem resposta no livro dos Espíritos. Pergunta e resposta. Senhor Deus, visita os hospitais, casas de repouso, os orfanatos, penitenciárias, esse plenário, essa Brasília, Pai. Atende o nosso pedido, eu sei que tu tens os mentores superiores lá cuidando. Resolve esse problema, Senhor, para não dar coisas piores na Terra. Ajuda os povos a acordarem para a humanidade saber existir. As pessoas humanas saber entender o amor, a sinceridade e a honestidade contigo e com os teus filhos na terra. Senhor Jesus Cristo, eu peço, Senhor, se for da tua vontade o merecimento, visita cada lar, Senhor, que está em transtorno, desentendimento, quer que seja resolvida as coisas hoje. Não dá oportunidade a tempo para Deus resolver. Querem tudo hoje. E tudo é o tempo de Deus, não nosso. Ajude, Pai, o pão de cada dia de cada um. Agradeço o pão que tu me dás. Agradeço, Senhor, pelo meu sofrimento, pela minha saúde, que às vezes eu estou bem, às vezes eu estou ruim. Eu te agradeço por tudo. Deus, mais um dia que tu nos deu, Senhor, para falar no teu amor, para te agradecer por tudo. Resolva, Senhor, os problemas das pessoas que aqui estão nesse livro, que eles possam resolver os problemas deles materiais e espirituais. Visite meus familiares, dê força e luz na mente de cada um e protege, Senhor, os meus familiares. Protege os familiares do Michel. Dê força e luz a eles. E obrigado, meu Deus, de tu ter botado essa pessoa na minha casa para poder me ajudar e eu saber trabalhar contigo mais e mais. Nada é por acaso, nada é em vão. Sempre tem um porquê. Abençoe teus filhos que aqui estão. Derrama a tua energia neles. Protege, Senhor, que nossos mentores, nossos espíritos superiores, nossos médicos, Senhor, ajuda a curar os teus filhos, se for da vontade de Deus e do merecimento deles. Arranque, Senhor, os problemas negativos no subconsciente dos teus filhos e dai a força e a luz que eles possam sentir a presença de ti. Visita os lares deles, Senhor. Dai a paz e a união, dai a força, a fé e a coragem para enfrentar os problemas que ocorrem na terra, para poder nós acordar para a realidade do mundo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por tudo, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, ó Deus, de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa encarnação, que assim seja. Amém. Uma boa noite para todos nós.